Olá! Hoje eu vou falar sobre isometrias. Não me percam! Para começar, o que é uma isometria? Uma isometria é uma transformação geométrica em que a distância entre cada um dos pontos da figura mantém-se. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, esta figura A, B, C e a transformar para esta, isto não será uma isometria, pois a figura aumentou de tamanho. Isto seria sim uma ampliação, pois a distância que vai daqui do C ao A é muito mais pequena do que a que vai aqui, do C ao A. Então, uma isometria é uma transformação geométrica em que a distância entre os pontos da figura mantém-se. Então, existem 4 tipos de isometrias. Vamos então começar pela translação. E para fazermos uma translação, precisamos de um vetor, a partir do qual vamos fazer essa transformação. Então, para fazer uma translação, basicamente é deslocar todos os pontos da figura segundo o vetor, neste caso, U. Então, vamos pegar aqui no ponto A, vir mais ou menos para aqui, o B para aqui e o C para aqui. Eu não estou a fazer isto com total rigor nem perfeição, mas é só para ficarmos com uma ideia. Então, agora unimos os pontos e ficaria mais ou menos assim. Ou seja, como veem, a distância entre os pontos manteve-se, a figura ficou exatamente do mesmo tamanho, simplesmente deslocou-se. Então, aqui temos a translação segundo o vetor U da figura ABC, que deu origem à figura A'B. Aqui não se põe vírgulas. Que deu origem à figura A', B' e C'. Pronto, então na translação precisamos ter um vetor a partir do qual vamos ter translação. Agora vamos à rotação. Para fazermos a rotação precisamos ter um centro, neste caso vai ser o ponto O, e vou escrever aqui a rotação do centro O e temos que ter uma amplitude e o sentido da rotação. O sentido é, se for positivo, é no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, se for negativo, é no sentido dos ponteiros dos relógios. Então, neste caso, vamos fazer positivo, ou seja, vamos deslocar a figura neste sentido e vamos fazer 90 graus. Isto aqui da figura ABC. Então, para fazermos esta rotação, basicamente temos que pegar em cada um dos pontos e desenhar um ângulo de 90 graus com centro em O. Então vamos começar aqui pelo B, fica assim e mais ou menos assim. Volto a relembrar que eu não estou a fazer isto nem com transferidor, nem com material de desenho, então isto nunca vai ficar perfeitinho, mas é só para termos uma ideia. Então aqui ficaria o B' e a distância do B ao O teria de ser a mesma do B' ao O. Agora a mesma coisa com o ponto C, ficaria assim, mais ou menos. Isso aqui é um ângulo reto. E agora a mesma coisa para o ponto A. Assim e assim. E aqui seria o ponto A'. E agora é só unirmos estes pontos e vamos obter a figura A', B', C', que é a rotação da figura ABC. Vou pôr aqui, isto é igual a A', B', C'. Isto então é a rotação em que a nossa figura vai rodar segundo um ponto. Como veem, ela rodou e passou para aqui. Vamos agora à reflexão. Aqui temos duas reflexões diferentes, a reflexão axial e a reflexão central. A reflexão central nem sempre é abordada, pois ela equivale a uma rotação de 180 graus. Eu vou falar dela mesma, mas lembrem-se que reflexão central não é um tipo de isometria. Tipos de isometria só temos translação, rotação, reflexão axial e reflexão deslizante. A reflexão central não é um tipo de isometria, pois equivale à rotação de 180 graus. Eu já vou explicar, mas primeiro vamos falar da reflexão axial.
A reflexão axial é como se estivéssemos no espelho, ou seja, vamos precisar de ter um eixo, neste caso o eixo R, e é como se a fôssemos espelhar, ou seja, vamos pegar em cada um destes pontos, vou começar por exemplo com o B, e vamos ter que traçar uma reta que faça um ângulo reto com o eixo e cuja distância do B ao eixo R seja a mesma da distância do B' a esse mesmo eixo. Então agora fazemos a mesma coisa para o A, relembrando que aqui tem que ser um eixo, um ângulo reto. Então aqui fica o A' e a mesma coisa para o B. Para o B não, para o C. Ficando mais ou menos assim. Agora unimos os pontos e, apesar disso não ter ficado exatamente perfeito, é como se fosse uma espelhagem. Esta figura espelhou-se para esta. Vamos agora então falar da reflexão central. Aqui vamos então precisar de ter um ponto, neste caso o ponto O. E vamos pegar, vou começar aqui por exemplo com o ponto B, e vamos ter que traçar uma reta e depois a distância que for do B ao O vai ter que ser a mesma distância do B' ao O, ou seja, a distância daqui teria que ser mais ou menos a distância daqui, ficando assim o B' neste círculo. Agora fazemos a mesma coisa para o A, que neste caso ficaria na mesma linha no B, porque o ponto O está alinhado com este lado, e aqui ficaria o A'. E agora a mesma coisa para o C. E a distância tem que ser mais ou menos a mesma, ficando mais ou menos assim, e o C' ficaria aqui. Agora unimos todos e temos a reflexão central da figura ABC. Convém, a figura acabou por ser como se fosse uma rotação de 180 graus, porque ela rodou para aqui. Por isso é que esta reflexão central não é considerada um tipo de isometria. Vou por fim falar da reflexão deslizante. Para fazermos uma reflexão deslizante, temos que começar por fazer uma reflexão axial e depois fazer uma translação no sentido do eixo. Então, para começar por fazer a reflexão axial, vou desenhar aqui um eixo, o eixo R, e atenção que a reflexão axial que eu estou a fazer é de eixo vertical, mas ela também podia ser de eixo horizontal, ficando a figura para aqui. Mas neste caso vou fazer então de eixo vertical e esta parte já expliquei há um bocado como fazer. Lembrem sempre que aqui tem que ter um ângulo reto e que neste caso a distância do A ao eixo tem que ser a mesma do A' ao eixo. E agora aqui o C. Ficaria mais ou menos assim. Está então feita a reflexão axial e agora, como isto é uma reflexão deslizante, vamos ter que fazer uma translação com o vetor com a direção do eixo R. Ou seja, o vetor que vamos usar pode ser, por exemplo, o vetor V e tem que ter a mesma direção do eixo R. Então agora executamos a translação. Vamos pegar em cada um destes pontos, vou só fazer o vetor um pouco maior para isto não se sobrepor. Pegamos em cada um dos pontos e fazemos assim mais ou menos. Fica aqui o C'. Agora o A ficaria mais ou menos assim. Aliás, vou pôr aqui outra linha porque já temos aqui um C'. E aqui há linha. E agora o B. Linha. Agora unimos tudo. E está feita a reflexão deslizante. A figura foi ficando cada vez mais diferente da original, mas isto se fizéssemos no papel com o material, esta figura iria ficar exatamente igual a esta. Então a reflexão deslizante é isto, é fazermos uma reflexão axial e de seguida uma translação. Resumindo, os 4 tipos de translação de isometrias que temos é translação, rotação, reflexão axial e reflexão deslizante. Obrigada por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal se querem estar para as novidades e até à próxima!